Isaías capítulo 6, vamos compartilhar uma palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: via isto, tocou os teus lábios, e toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, está aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, fala com as pessoas que estão em casa, Senhor. Que seja o fluir do teu Espírito nesse lugar, aonde chegar a nossa voz, que o teu Espírito Santo haja, Senhor, com purificação, santificação, renovo, conserto do altar, que essa pessoa possa voltar a fazer aquilo que fazia para ti, ser o que era para o Senhor. Deus, que o Senhor faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. 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 Não tem como ficar assim, inerte, diante da visão que esse homem tem do céu. Quando a pastora Márcia foi falando aqui, eu falei: nossa, encaixando aqui com a palavra, encaixando, porque Isaías está lá tendo uma visão do céu. Ele tem uma visão do que é o céu, e ele tem uma visão de que ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono. E diz assim: e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Entende que aquilo que nós vemos como ser humano, pé, mão e tal, mas seres celestiais são diferentes da gente. E o que me impactou aqui nessa parte é que ele diz assim: com 2 cobria o seu rosto. Você entende que o anjo tem 2 asas atrás, tem mais 2 aqui que cobrem o rosto, tem mais 2 que cobrem os pés. Quando fala disso, fala da luz, da claridade, daquilo que está lá no céu, da sua formosura, como Deus, que não cabe trevas nele, e que a claridade é tão grande que o anjo tem que cobrir os olhos e o rosto com as asas. E o pecado nos afasta do Senhor, faz com que a gente ande nas trevas e não veja mais a luz. Depois ele fala assim, que ele cobriu os seus pés também. Pés falam da preparação do Evangelho, pés falam dos pés que anunciam as boas novas. Pés fala para você não ficar aqui parado na igreja, sentado, vindo só nos cultos. É para você sair lá para fora e anunciar o Evangelho. Mas para que isso aconteça,
tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança de dentro para fora. Hoje a gente tem notado assim as pessoas trabalhando muito no exterior, colocando dente, colocando prótese na cabeça, ou implante de cabelo, colocando cílios e colocando tantas coisas no seu corpo. E o Senhor, tudo isso vai perecer, porque Isaías mesmo, antes disso, olha o que diz ali, essa visão que ele tem, que eu creio que era algo real. Ele diz assim: clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, não tem como você proclamar a santidade dele uma vez só, tem que ser 3 vezes, tem que ser através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é uma família. E ele fala sobre isso, e ele diz que a terra está cheia da sua glória. Nós vemos assim que aqui a expressão da glória de Deus, ela está em vários lugares, mas também a expressão de Satanás está também em vários lugares, chamando a pessoa ao nível de pecado que ela quer estar, porque até isso há níveis de pecado, destruição da família, destruição do lar. Então ele diz assim no verso 5: ai de mim que vou perecendo. Tem outra versão que diz assim: ai de mim que estou perdido. Mas aqui o perecendo é algo mais no original mesmo, porque a pessoa, quando ela começa a cair, é uma queda, ela não ela é dia após dia a sua queda. A pessoa não cai tropeçando numa grande pedra, porque a pedra grande ela está vendo, mas ela vai tropeçando nas pequenas pedras. Pequenas atitudes nossas vão demonstrar aquilo que eu vou ser no futuro, vão demonstrar o seu local, onde você vai passar a eternidade, se é no céu ou se é no inferno na eternidade. Pense você lá na eternidade, sofrendo dia e noite, sem a condição de arrependimento, porque o arrependimento é agora, é nesse momento. O Senhor te chama a arrepender-se hoje. Ele não te chama para você arrepender amanhã, é agora. É dia após dia. Fazer um exame, olhar para dentro. Deus, aonde não te agrada a minha vida? O que eu estou fazendo que eu não consigo enxergar? Os meus olhos do entendimento estão fechados para algumas coisas. Então peça para o Espírito Santo. Quando ele falou assim: a terra está cheia da sua glória, é que o Espírito Santo está caminhando aqui por esta terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, diz o Senhor, contemplando bons e maus. Ele está olhando para a gente, Ele está vendo sua atitude lá no secreto, quando ninguém mais está em casa, quando sua mulher saiu, o inimigo vai soprar e vai vir ali: peca, faz isso, faz aquilo, ninguém está vendo. Ele trabalha nessas coisas ocultas, trabalha onde você está lá achando que Deus não está vendo, mas Ele está olhando, Ele está vendo todas as coisas. E ele diz assim então: ai de mim que vou perecendo, ai de mim. É um dos primeiros ais que Isaías fala. Jesus falou isso lá na frente também. Tem os ais lá de capítulo 23 de Mateus, depois você pode abrir em casa. Mas os ais aqui tem há revelações, 3 fatos que ele vai explanar agora. Ele diz assim: porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. O que é isso? É que muitas vezes a nossa boca, se lá no passado você e eu falávamos coisas que desagradavam a Deus, por exemplo, palavrão, não cabe mais no seu vocabulário. Não cabe mais você proferir palavras torpes na sua vida. Porque cada vez que você fala uma palavra torpe, vem um demônio e se instala de novo na sua vida. Ele fica ali do lado, se alimenta de pecado, se alimenta de palavra torpe,
se alimenta de palavras condenatórias, condenando as pessoas, ou seja lá quem for. Então, quando Isaías tem essa visão, ele diz assim, olha, que quantas vezes ele pecou talvez com a sua boca, e o Senhor precisava purificar aquela boca. O Senhor vai purificar você hoje, nessa manhã, nesse lugar, vai purificar os seus lábios, para que você profira palavras de bênção na vida das pessoas, para que você arranque as maldições que você proferia, aquilo que você ouviu talvez dos pais, aquilo que você ouviu de palavras de maldição, que você não ia ser nada, que você é burro, que você é ignorante, você não vale nada, você não vai dar nada na vida, tudo isso é quebrado em nome de Jesus. Essas coisas têm que ser quebradas na nossa vida. Nós não podemos carregar esse fardo pesado que colocaram nos nossos ombros, pela ignorância de pais que não conheciam a Deus, pais que não tinham intimidade com o Senhor, que não tinham intimidade com a palavra. Eles vão proferindo coisas e você assumiu aquilo, e talvez você carregue esse fardo pesado até hoje na sua vida. Talvez em alguma área da vida você dá certo, outra você não dá. Mas o Senhor falou que você vai viver a plenitude do seu reino nessa terra. Você vai viver a plenitude. Você não pode ser abençoado só numa área. Tua vida tem que ser totalmente abençoada em todas as áreas. Então ele diz outra coisa, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo falava demais. O povo, ele fala demais, o povo é fofoqueiro, gosta de falar da vida do outro. O povo gosta de blasfemar das coisas de Deus. Quantas vezes você entrou na roda do escarnecedor? Quantas vezes você quis ser o aceito pelo grupo, e entrou naquele grupo para ser aceito, e entrou na vibe da galera, achando que para ser aceito tinha que ser igual a eles. Não, você tem uma marca, e a marca que o Senhor colocou em você é a marca do Espírito Santo sobre a tua vida. E se essa marca não está refletindo no meio das trevas, então ela não está, a luz apagou já. Por isso talvez o senhor tenha que pegar com uma tenaz a brasa que está no altar. O que é a tenaz? É um tipo de pinça, né? Você já viu aquelas pinças que os caras pegam aqueles ferros que estão em brasa, né? É aquele tipo de pinça. O senhor tem que pegar essa pinça que tem uma brasa no altar, e a brasa é o fogo do Espírito Santo. E ele vai ter que tocar os nossos lábios para nos purificar, para que a gente não se torne como os incrédulos, porque muitas vezes só muda o rótulo, mas o interior é a mesma coisa. Só tem um rótulo por fora que é crente, que é evangélico, que é cristão, mas por dentro é a mesma coisa que está jorrando lá dentro. Talvez uma garrafa de cachaça lá, mas aqui por fora é um refrigerante bonito, mas lá dentro não tem nada que presta. Então ele diz assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Pessoas que não têm entendimento. Veja, você que está aqui tem entendimento das coisas espirituais, e muitas vezes você quer se igualar a eles. Não, você entenda uma coisa, o teu nível de ser servo te iguala não ao lugar deles, mas de se rebaixar, ou seja, de se humilhar. Esse é o nível do servo do Senhor. Não é um nível de exaltação, porque se o cristão é muito altivo, o Senhor vai quebrar a sua cerviz aí. Sabe o que é isso? Ele vai quebrar a sua cervical, vai fazer você fazer isso aqui, ó, se dobrar diante dele, e muitas vezes diante das pessoas. Porque agora eu conheço da palavra, vocês vão todos para o inferno, e aponta seu dedo condenatório. Não, querido, não faça isso. O Senhor falou assim, a mim cabe a vingança. A vingança é dele, é ele que vai vingar, é ele que vai fazer justiça, né? Já viram quantas pessoas, quantos governantes quiseram fazer justiça na terra e não conseguiram? Pode subir todos lá naquele palácio do Planalto, não vão conseguir. Por quê?
Porque ao Senhor cabe o juízo e a vingança. É Ele que vai fazer. Ele vai retribuir segundo a obra de cada pessoa nessa terra. Então, quando nós vemos aqui o Isaías falando justamente sobre isso, é pessoas que não têm entendimento, pessoas de lábios impuros, pessoas que vão proferindo palavra e acham que está jogando aí ao léu, que está jogando no ar e ninguém pega. Não, há um mundo espiritual ao redor da gente. E assim, há seres celestiais, há demônios que estão aí nos ares, principados e potestades, como falou o apóstolo Paulo lá em capítulo 6 de Efésios. Há principados, há demônios que estão pegando as palavras, estão assumindo aquilo, e com aquilo eles têm autoridade sobre a vida das pessoas, de derrotar as pessoas, de colocar as pessoas em algemas espirituais, colocar ela num presídio espiritual, num calabouço frio e úmido. E a pessoa, ela está dentro talvez de uma igreja, mas a vida é uma derrota. A vida é a vida de um miserável. E depois dá testemunho, diz que é cristão, uma vida que está amaldiçoada. Por quê? Por palavras que a pessoa achou que poderia falar e ia ficar de graça isso. Então, quando você proferir uma palavra, você tem que amarrar aquela palavra e dizer assim: Deus, me perdoa, em nome de Jesus, Satanás, não tenho nada com você, sai daqui agora. E se vier algum pensamento maldito sobre a tua cabeça, você leve cativo aquele pensamento a Cristo, em nome de Jesus. Entendeu? O problema é que a gente vai aceitando tudo. As pessoas vêm falando coisa e você está lá balançando a cabeça num sinal de aceite. Não, repreenda. Repreenda. Se tiver mais coragem, com educação, repreenda a pessoa também. Diz: olha, não sou assim, você não tem autoridade sobre minha vida. Ué, você está aqui para ser pessoa de Deus ou não? Você está aqui para fazer diferença nessa terra. Você não está aqui para agradar todo mundo, não. Você está aqui para ser um anunciador de boas novas. E as boas novas não agradam a todo mundo, porque as boas novas são a verdade de Deus sobre a vida das pessoas e o juízo que está sendo impetrado através da sua vida nessa terra. Então, veja que você não é a política da boa vizinhança, não cabe no reino de Deus. Não tem como, porque vai chegar uma hora que vai estreitar o caminho, e o caminho vai se tornar apertado para você. Lá na frente vai dizer assim: ué, e agora? Agora você vai ter que dizer que aquilo tudo que você falou não era bem assim. E então esse homem está aqui dizendo justamente isso, né? Diz assim: eu habito ali no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Então ele faz essas três, ele posiciona aqui para Deus, diz assim: os meus olhos viram um rei. Isaías tem essa visão do Senhor e lhe dá grande temor. Incrível. A gente caminha com pessoas, a gente acha que a pessoa tem temor das coisas de Deus, mas não tem tanto. Está mais ou menos o temor. Quando os teus olhos virem o rei, quando os teus olhos contemplarem a beleza da sua santidade, quando a gente entrega a vida para o Senhor, a partir daquele momento, você não precisa estar vivendo coisa nova a cada momento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele tem que estar em você. Você quer ser sábio, então tema a Deus. Tema o Senhor. Tenha temor das coisas que Ele tem colocado na sua mão, que Ele tem confiado a você. Ele tem confiado a vida da sua esposa, você que é marido, o casal, os filhos. O Senhor tem colocado. O Senhor tem colocado essa bênção, que é a nossa casa, a nossa família, como falou aqui a pastora Márcia. Então, ele diz assim: os meus olhos agora viram o rei. E a casa se encheu de fumaça. Sabe o que é isso? É a glória do Senhor invadindo aquele local ali onde ele está vendo. A sua casa tem que se encher de fumaça lá, sabia?
Não naquele momento que você fritou lá uma carne e encheu de fumaça lá, não. Mas é a glória do Senhor que tem que estar dentro da sua casa. As pessoas têm que entrar lá e sentir, poxa, meu Deus, tem que ir embora disso aqui, não dá. Quanta gente já entrou aqui e não aguentou, foi embora. Mas muitos entraram, dobraram o joelho, se arrependeram. Isso chama-se avivamento, querido. Avivamento não é rolando no chão, latindo que nem cachorro. Não, avivamento é coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Então, quando Isaías vê toda aquela cena, ele vê a casa se enchendo de fumaça, ele vê assim, olha que coisa incrível, ele vê ali os umbrais da porta, verso 4, os umbrais da porta se movendo. Ele fala, cara, como é que esse negócio aqui está se movendo as coisas? As coisas estão se mexendo aqui. Quando começaram aqui, levantou-se, esse ano, graças a Deus, o Ministério da Intercessão na casa. Fiquei muito alegre, porque a gente, por muito tempo, fiquei segurando a tocha sozinho aí na sala de oração. E hoje, graças a Deus, tem uma equipe de intercessão aqui, com alguns pastores e obreiros nessa casa, e tem sido uma bênção. E isso tem feito a diferença aqui, nesse lugar. E uma das coisas que tem acontecido aqui as coisas estão se movendo, as coisas estão se mexendo aqui dentro. O pecado não pode ficar encoberto. O pecado da pessoa vai ser revelado, está sendo mostrado. E está caindo a casa de gente aqui dentro desse lugar, gente. Está caindo a casa. Porque o Senhor não tem o culpado por inocente, como disse lá Abacuque. Não tem. Se a pessoa deve, vai aparecer. Se tem pecado encoberto, vai ser revelado. Não tem como. Então, quando Isaías viu ali se movendo os umbrais da porta, ele viu, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Deus, Ele está no templo, Ele está na casa, Ele está aqui, e Ele está lá na sua casa. Se você é uma pessoa que consagrou sua casa para o Senhor, Ele está lá. Pastor, mas se meu marido bebe, não interessa, pela sua vida seu marido é santificado. Paulo falou sobre isso. Então, se vocês são dois, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, que é Jesus que está no meio, não se rebenta com facilidade. Quando um está está desanimando, o outro, opa, pega aí na minha mão, levanta que eu vou te ajudar aqui, você está comigo. Quando é você que está lá, o outro levanta você. Agora, se os dois estão caídos, o que pode adiantar, abençoado? Viver uma vida de fachada e aparência. Não, os umbrais têm que se mover da casa. A casa tem que estar cheia de fumaça, que é a glória de Deus, que é a presença do Senhor. Tem que estar ali dentro daquela casa, O verso 6 diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo então uma brasa viva que tirara do altar com Atenais. O que é isso? Que brasa viva é essa? Que situação, que negócio esquisito é isso? Um anjo vem lá e ele pega com a pinça, para tocar hoje, para transformar a sua boca, para transformar os seus lábios. É isso que o Senhor está falando aqui. Quero que você preste atenção, olha só, Hebreus, o capítulo 13. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 15, vai dizer o seguinte. Diz assim: portanto, ofereçam sempre, por meio dele a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é o fruto do seu lábio? O que é oferecer sacrifício de louvor? Quando tudo está difícil,
quando a situação está difícil, não é o momento de você praguejar, não é o momento de você dizer está uma desgraça, ou maldição, ou praga, ou Satanás, ou não sei o quê, né? Meu Deus do céu, a gente tem acompanhado pessoas. Sexta-feira eu desci lá para Guaramirim e fui lá junto com o Ícaro entregar uns pneus lá com ele e tal. Aí chegamos lá, eu falei assim, esse cara é desviado da igreja, esse cara aí. Porque cada 3 palavras era assim, ô demônio, ô Satanás, ô... Daí depois assim, só por Jesus. Desviado. Desviado. Proferindo ali, invocando o nome do diabo, tudo vai dar errado. Vai dar tudo errado. Aqui então, quando você está passando por lutas, você então vai fazer o quê? Vai oferecer a Deus sacrifício de louvor. Ou seja, agradecer ao Senhor Deus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas sobre a minha vida, sobre o que eu estou passando, as lutas que eu estou vivendo, o Senhor sabe tudo. Agora, quero te dizer uma coisa, se tem pecado encoberto, não adianta ficar glorificando a Deus, vai lá e se arrepende, abençoado. Se arrepende. Porque não adianta reclamar de uma coisa, colocar a culpa em Deus, sei lá, e na igreja, eu sou dizimista, não sei o quê, mas não conserta a vida. Esqueça. Deus não trabalha dessa maneira. Aí, então, ofereça ao Senhor sacrifício de louvor, que é o fruto do teu lábio, dos teus lábios que confessam o nome do Senhor. Estou aqui, Senhor, para confessar, para declarar que o Senhor é Deus na minha vida e que o Senhor vai fazer, eu creio. E se o Senhor tem que consertar alguma coisa no meu altar, se o Senhor tem que me purificar com essa tenaz que vai sair lá, com essa brasa viva do altar, faça isso hoje na minha vida. Pode fazer. Mas eu não quero viver uma vida de engano. Eu não quero viver uma vida que dá um testemunho da tua palavra. Eu quero dar testemunho de glória nesta terra enquanto eu viver aqui. Eu quero ser bênção. Se hoje eu estou pagando um preço pelas escolhas erradas que eu fiz no passado, daqui para frente a minha vida tem que mudar, meu Pai. Eu não aceito mais ficar vivendo uma vida de engano. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 2, a respeito de Jesus falando Pedro aqui. Ah, meu Pai. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui. 1 Pedro 2, 22, assim. Ele não cometeu pecado, falando sobre Jesus, nem na sua boca se achou engano. Então, veja que Jesus não cometeu pecado, e nunca ele enganou alguém, nunca ele trapaceou alguém, nunca ele colocou um engano para ser uma pedra de tropeço. Você veja que os discípulos andaram com ele, se tornaram apóstolos, mas um já estava declarado, estava escrito sobre ele, que iria traí-lo. Mas jamais Jesus colocou uma pedra de tropeço para o Judas cair, não, ele caiu porque dentro dele tinha coisa ruim, tinha coisa errada, ele alimentou aquilo ali, né, que era uma serpentezinha no começo, e vinha lá, cobrinha e tal, não dá nada a ver, um palavrãozinho, uma mentirinha, passando a perna num no outro, mas não, isso aí não, estou lá na igreja, estou ali, só que começa como uma serpente. Mas lá no Apocalipse, aquela serpente virou um dragão. Você entendeu? Porque aí a pessoa se enrolou tanto na vida que aí não tem mais como consertar as coisas. Não tem mais como consertar. O Senhor está falando.
Ai de mim, que vou o quê? Perecendo. Ai de mim, sou um homem de impuros lábios. É reconhecer isso. É reconhecer que precisamos de mudança a cada dia. Amém? Então, ele justamente fala assim, para que a gente cuide com o que eu falo. Cuide com o que você fala. Quero te dar mais uma referência aqui. Eu sei que na pregação fica meio difícil, mas vamos lá. Capítulo 12 de Mateus. Que você saia daqui assim, batendo no peito assim, Deus, eu sou um miserável pecador mesmo. Eu preciso consertar muita coisa aqui na minha vida. Mateus 12, 36 e 37, diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra frívola, toda palavra de engano, de maldição, toda palavra que você proferir enganando pessoas, tentando trapacear aqui, ali e tal, para se dar bem lá na frente, ou então proferindo uma maldição sobre alguém. Não, o Senhor não te chamou para amaldiçoar, o Senhor te chamou para abençoar, amém? O Senhor te chamou para abençoar. Agora, aquele que te amaldiçoar, será o quê? Amaldiçoado. Abraão falou sobre isso lá em Gênesis. Deus falou sobre isso para eles, todo aquele que te abençoar será abençoado, Abraão, mas todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, querem se levantar contra nós? Fica à vontade, pode entrar inclusive na fila, porque deve ter bastante gente querendo ver o pastor tombar aí sem salvação, acabar o ministério. Entra na fila, mas aquele que me abençoar então vai ser o quê? E aquele que te abençoar vai ser o quê? Aquele que te amaldiçoar vai ser o quê? Escolha. Plantou vai o quê? Colher. É isso, Simples assim, dessa maneira. E o Senhor então, Ele te chama para uma grande obra. Eu quero ser um pregador. Pega o banquinho e vai lá para a praça. Deixa que aqui nós se viramos. E todo mundo quer vir para o altar, quer pegar o microfone. Não, o Senhor te chamou para pegar o banquinho lá na praça. Mas o prefeito não dá mais autorização. Vai lá e faz a obra, e se for preso, prega para os presos. Quer coisa fácil? O Senhor disse que a gente ia ser perseguido no final dos tempos. Mas criaram uma lei que não pode mais pregar. Pois isso é a lei do homem, mas não é de Deus. O Senhor mandou ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Interessa o lugar. Ele falou assim, inclusive a todas as nações. Prega. Está chegando encontro com Deus aí de homens. A gente vai levar os caras lá, eles vão ser impactados lá. Se depois ele voltou a fazer tudo de novo, o problema é dele. Nós estamos contribuindo para a volta do Senhor Jesus. E quando este evangelho do reino for pregado em toda a terra, então virá o fim, disse Jesus. Você entendeu? Então não é para você converter as pessoas, é para você pregar a palavra. Se ela ouviu, e se ela ouviu, amém. Se ela creu, amém. Se ela não creu, o problema é dela. Você pregou, fez sua parte. Seu galardão é certeiro lá no céu. O Senhor já preparou para você. Já te deu o teu galardão, já está lá esperando por você. Então, o que é isso aqui? Ele diz assim, o verso 8. Antes disso, ele diz assim, no verso 7, diz assim: mas um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Verso 6, agora o 7. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu preciso querer. Isaías diz assim, Isaías o profeta, o homem que dava direção para o povo,
O homem que foi chamado para condenar o pecado. O homem que foi chamado para dar direção para o povo. É esse homem que Deus tinha que fazer um trabalho interior na vida dele. Pegar a tenaz, pegar a brasa, vai lá, purifica e diz assim, ó, agora o teu pecado é perdoado. Pode sair e pregar bonito aí fora. Eu estou contigo. E aquele dia que você está assim pensando que não tem ninguém, está difícil, ninguém te dá bola. Não, você tem que colocar na sua cabeça, o Senhor ungiu os meus lábios e nele não há engano. Eu vou pregar e proferir a palavra do Senhor, aonde eu estiver. Você entendeu? Lá no trabalho, lá na escola, lá, naquele lugar, trazendo uma pessoa que está sofrendo, traz para a casa de Deus. Pastor, eu não sei pregar. Mas você sabe falar? Você sabe vocalizar, não sabe? O que é vocalizar? Sabe de onde que sai sua voz? Ela sai pelo sopro lá do pulmão, que é o sopro da vida que Deus deu para você. Sai dali do pulmão, passa pela laringe, e aí pelas pregas vocais e uau! Você declarou. Você fala português, não fala? Hã? Então, você está... E aí, com a unção do Espírito que está na tua vida, vai, ó, penetrando lá no profundo da alma da pessoa, para alcançar ela para o reino de Deus. Você não é um agente secreto do Senhor. O Senhor te chamou para fazer diferença nessa terra. Então, ele diz assim, ele diz aqui no verso 8, diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Por que ele fala a nós? Porque é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é uma família. Quem vai por nós? Quem vai? Quem vai por ele aqui? Quem vai por nós aqui? Quem vai pela Igreja da Aliança? Quem vai pelo Senhor Jesus? Quem vai pelo Espírito Santo? É você, abençoado. Lá no salão, lá onde você está, onde Deus te colocou, né? Lá no batalhão da polícia, o Paulo está ali. Entendeu? Lá na cadeia, está lá o pastor Sérgio, policial penal. Aonde Deus te colocou, você tem que ir por Ele. Tem que saber que o Senhor está contigo. Mesmo no dia mais difícil que você enfrentou, é aquele dia que o Senhor quer te usar. E você vai ver, né? Como disse lá também Isaías, né? Isaías falou assim, que você verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará nele. Aleluia! Você vai ver, fruto do penoso trabalho, é o sacrifício do louvor, é o sacrifício que exprime o teu lábio, quando você confessa o nome do Senhor, quando você declara o nome dEle nessa terra. Oh, aleluia! Você está sentindo a presença dEle aí? Tem como você ficar no Facebook aí agora, não? Não tem como, porque Ele está falando aqui. E aí, para a gente encerrar aqui a palavra, Provérbios, né? Capítulo 11, pode chegar o pessoal aí, vai dizer assim, Provérbios 11, verso 30, ele diz assim, o fruto do justo é a árvore da vida. Você está entendendo que Deus está trabalhando com a gente, com fruto, fruto dos lábios, que confessa o nome dEle. Ai de mim que vou perecendo, Senhor, mas purifica o meu lábio. Eu quero dar fruto. Quem quer dar fruto aqui para o Senhor? O Senhor vai te colocar pessoas essa semana para você evangelizar, sabia? Vai colocar pessoas lá, né? E ele diz assim, então, no verso 30, assim, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Você vai ser um ganhador de almas. E para a gente encerrar aqui a palavra, vai lá para João 15, 16, para você entender o que o Senhor, eu quero te dar essa promessa hoje aqui para você, né? Quero te dar essa promessa para você levar. Ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Tudo que você pedir. Você está entendendo? Que quando você entende sua posição no reino, que quando entende a pessoa só quer receber essa última parte ali do versículo, tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vai conceder a você. Não tem como o Senhor conceder uma coisa se não tem a outra. Se não tem fruto, não tem conceder bênção. Ou então a gente rasga esse versículo aqui da Bíblia e vai embora. E abandonamos de fazer a obra de Deus, e abandonamos tudo. Mas ele falou assim: eu escolhi você. Não foi você que levantou sua mãozinha para me aceitar, não. Eu que te trouxe aqui, eu que fiz você que está lá em casa, lá aparecer na live aí, fui eu. Não foi você que ligou a televisão. Fui eu que te chamei. Apaguei o teu passado, dos teus pecados não me lembro mais. Agora olha para frente e entenda o seguinte: fui eu que te escolhi e te designei para dar fruto. E para dar fruto tem trabalho, para dar fruto tem esforço, para dar fruto tem gemido, para dar fruto tem sacrifício de louvor, para dar fruto tem que purificar os lábios, para dar fruto é nessa pegada aí. É isso. E aí, olha que interessante, né? Aí ele vai dizer assim: a fim de que tudo que você pedir. Aí você tem autoridade. Ô Deus, o Senhor falou, então não estou fazendo uma troca aqui, mas o Senhor disse, agora eu estou trabalhando. Mas não precisa nem você fazer isso, porque o Senhor não vai ficar devendo nada para nós, nunca, jamais. Com aquele que faz a obra dele, ele não fica devendo, ele faz a coisa acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai com essa bênção aí, ótima semana, povo de Deus.